A graça e a paz, meus irmãos, vamos dar início agora ao capítulo 4 da carta de Tiago e do verso 1 ao verso 12. Leamos juntos, abram a Bíblia, Tiago 4. Tem uma epígrafe aqui que indica a amizade com o mundo. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não julguem os outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A graça e a paz do Senhor Jesus nas nossas vidas. Meus irmãos, dando sequência ao estudo na carta de Tiago, que é o estudo do Novo Testamento pela ordem cronológica dos escritos. Então, no último encontro, viemos discorrendo no capítulo 3, com foco na sabedoria do alto, versos 13 a 17. E Tiago conclui dizendo no verso 18 que é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aí, em nítido contraste, segue Tiago com os versos do capítulo 4, que é o penúltimo capítulo,
saindo do elemento paz, dos pacificadores, aqueles que promovem a paz, para tratar das guerras semeadas pelos prazeres. Vejamos. Então vamos começar aqui a abordar o capítulo 4, que tem uma epígrafe na tradução NAA, ou seja, Nova Almeida atualizada, que fala sobre a amizade com o mundo. Então, o primeiro verso do capítulo 4 diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vejam, irmãos, que Tiago inicia essa parte da carta com duas perguntas, dando ênfase às situações que acontecem, o que aconteciam com os irmãos das comunidades cristãs para as quais o autor encaminhava a sua epístola, como nós já vimos isso anteriormente. Com efeito, como acabamos de ler, ele diz que há entre vocês e dentro de vocês, ou seja, ele não está se referindo a situações fora da comunidade cristã para a qual, ou as comunidades para as quais ele estava endereçando a sua missiva. Tiago utiliza um método similar no capítulo anterior, o 3, quando ali ele inicia também com uma pergunta e depois, no decorrer do texto, como já estudamos, ele faz outras perguntas. No caso deste verso primeiro, do capítulo 4, a primeira pergunta é sobre a origem dos conflitos que existiam entre os irmãos. De onde eles nascem? A segunda pergunta, retórica, é uma resposta à primeira. Provavelmente aquela resposta que Tiago gostaria de ouvir dos irmãos. Segundo Tiago, em síntese, juntando as duas perguntas, as guerras e brigas que ali existiam decorriam dos prazeres que estão em conflito na convivência entre os irmãos. Então, Tiago traz à baila os prazeres. Assim, ele introduz mais um tema em sua carta. Percebemos assim que os prazeres são a causa das guerras e brigas que ocorriam naquelas comunidades, de modo que Tiago adverte aos irmãos contra o mundanismo, retratado pelo hedonismo, ou seja, dedicação aos prazeres ou desejos egoístas, um perigo à fé, pois levam inexoravelmente ao afastamento de Deus. O hedonismo é a busca incessante pelos prazeres. Continua a carta. Então, no verso 2 agora, Tiago diz: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres.
Reparem, meus irmãos, que Tiago descortina aqui uma série de pecados que são cometidos pelos irmãos, como a cobiça, a matança, ainda que em sentido metafórico, porque ele fala aqui, né? Matam e sentem inveja. E mais, a inveja, o que nos leva a crer que o autor da epístola estava se referindo aos mandamentos de Deus, que estão descritos no Antigo Testamento. E ensina o Tiago que nada tem porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem mal. Porque pedem para... O objetivo da petição é esbanjarem em seus prazeres. E por isso que não obtêm de Deus aquilo que desejam. Então, Tiago aqui, dá para se notar, ele retorna ao tema da oração, que já havia sido iniciado no capítulo 1, nos versículos 5 a 8, quando ali ele ensinava como obter sabedoria, pedindo a Deus, o que significa orando a Deus, sem duvidar, ou seja, confiando e sendo constante em todos os seus caminhos, o que revela obediência a Deus, com tremor e temor. Com efeito, ele diz: nada têm porque não pedem, ou seja, não buscam a Deus, não oram. Pessoas que desejam algo, mas não se submetem a Deus, não honram a Deus em oração. E quando oram, quando chegam a orar, não recebem. E não recebem porque o pedido, a oração, é feita de forma errônea, pedem mal. Não se pede a Deus o que o desagrada, de modo que muitas súplicas não chegam sequer a Ele. Ou seja, se pede a Deus o que desagrada a Deus. O homem pensa em si, suplica, né, em seu nome e não agradam a Deus. Então, as orações que não glorificam ao Senhor. Pedem mal, porque nesses casos, já explicou Tiago, pedem para esbanjarem em seus prazeres. Aí se revela, né, o egocentrismo, o hedonismo, o egoísmo, tudo aí que desagrada a Deus. No tocante à prática da oração, me vem aqui nesta oportunidade o que o apóstolo Paulo nos ensinou em Efésios 2, capítulo 2, versos 1 a 6. É importante nós trazermos isso à mente, que fala sobre a prática da oração e um só mediador. Disse o apóstolo Paulo: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Ou seja, aqui coloca a oração, né? Nós estamos falando de oração, a necessidade, né, de saber-se, né, espiritualmente, que somente há um mediador entre Deus
e a humanidade, que é Jesus, o Filho de Deus, ou Deus Filho. Então, a esse ensinamento de Paulo, né, que todos devemos ter sempre em mente. Oração sem Jesus não chega a lugar nenhum. O mesmo Paulo, na carta aos Filipenses, no verso 6 do capítulo 4, diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O próprio Jesus, como todos os irmãos sabem, que orava constantemente durante o seu ministério, ele nos instruiu como devemos orar, consoante está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 5 a 15. Não vou citar, aqui não vou fazer a leitura, mas eu peço aos irmãos, encarecidamente, que leiam com atenção essa passagem e procurem, obviamente, compreendê-la com o auxílio do Espírito Santo. E para isso precisamos orar antecipadamente. Mas voltando à carta de Tiago, observa-se que, na sequência, ele enfatiza a grave consequência de quem esbanja os seus prazeres. Ele diz que a causa de não se ter aquilo que pede é porque se pede com objetivos para se esbanjar os prazeres humanos. Ou seja, aquilo que a pessoa, pelo seu egoísmo, pelo seu hedonismo, requer ao Senhor. Abraçando então a mundanidade. Então, qual é a causa, né, a consequência, aliás, de tudo isso? É que o homem que assim faz, ele se torna inimigo de Deus. Então diz assim no verso 4, vamos ler. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. A expressão gente infiel, segundo comentários da Bíblia de Estudos NAA, na página 2288, essa expressão é assim referida. Lembra os profetas do Antigo Testamento, que usaram um linguajar similar para descrever a infidelidade de Israel para com Deus. Por exemplo, Jeremias 2, 20, 3, 6 a 10 e Oséias, capítulo 1, verso 2. Essa gente, diz os comentários da Bíblia de Estudo, essa gente escolheu a amizade do mundo ao imitar formas mundanas de pensar, bem como atividades humanas, o que fez delas inimigas de Deus. Deus não satisfaz as expectativas dos incrédulos. Muitas pessoas, inclusive crentes, esperam de um Deus puro, santo, reto, justo, que ele atenda pedidos impuros, injustos, que o desagradam. Bem, continua Tiago. Agora é o verso 5. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? O verso 5 é um daqueles versículos da Bíblia de não fácil interpretação. Se utilizada a palavra Espírito com E maiúsculo, quando ele diz é com ciúme que por nós anseia o Espírito, vamos entender que Tiago está asseverando que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós, de modo que não seria vão o que a Escritura diz.
Claro que Tiago está se referindo ao Antigo Testamento, em tese, né? Porque ele fala aqui, né? O que a Escritura diz, não existia o Novo Testamento. Contudo, não se sabe exatamente a qual parte da Escritura o autor Tiago se refere. Mas é possível inferir que, possivelmente, ele está versando sobre um Deus zeloso, consoante Êxodo 25, 34, 14, Deuteronômio 4, 24, que, conforme os comentários da Bíblia de Estudo NAA, já citada, página 2288, abre aspas, anseia de modo adequado pela sua própria honra e devoção leal do seu povo, ao passo que os invejosos anseiam por aquilo que não lhe pertence. Assim, o ciúme de Deus seria a força que impulsiona o crente para a santidade, para a fidelidade. Temos de ter em mente, meus irmãos, que os ciúmes do Espírito Santo não têm o sentido humano. Deus é um ser zeloso e zela pela sua glória, de modo que o Espírito Santo que habita em nós zela para que o seu povo seja integralmente dependente de Deus, em total desarmonia com a mundanidade, em aliança com Deus e não em amizade com o mundo. Esse é um ponto na análise do verso 5. Se analisarmos com a palavra Espírito, com letra E maiúscula, se referindo ao Espírito Santo de Deus. Se, porém, é utilizada a palavra Espírito com E minúsculo, porque, muito embora as traduções, de modo geral, explicitem o Espírito Santo, né, com E maiúsculo, o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, o certo é que o idioma grego, como foi escrito no Novo Testamento, ele, lá no idioma, não se distinguia com palavras escritas em letras minúsculas ou maiúsculas, de modo que é possível entender-se que o Espírito do qual fala Tiago não seria o Espírito Santo, mas sim o Espírito soprado no homem para que o homem tivesse vida, ou seja, para que tenha vida. Gênesis 2, 7, que foi atingido pelo pecado, espírito que provocou a queda do homem. Tanto que o autor não fala de Espírito Santo, mas somente se refere à expressão Espírito. Neste sentido, a Bíblia NTLH, ou seja, nova tradução da linguagem de hoje, faz a seguinte tradução: não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito, ele está fazendo exatamente, falando dessa passagem que Tiago escreveu. O Espírito, aqui com letra minúscula, que Deus pôs em nós, está cheio de desejos violentos. Então é o nosso Espírito que anseia. E isso faz sentido, porque a seguir no verso 6 expõe Tiago: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago aqui provavelmente estava se referindo ao provérbio 3:34, que diz: certamente ele zomba dos zombadores. A tradução Ara diz: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Então, com o emprego de uma conjunção adversativa, mas, em algumas versões, então, Tiago enfatiza que Deus nos dá cada vez mais graça e o faz em relação aos
humildes. É uma demonstração do antagonismo ao espírito humano que abraça a mundanidade. E Deus resiste, se opondo e enviando juízo em face das ações dos soberbos, que são inimigos de Deus, ao contrário dos humildes. A respeito da interpretação dos versos 5 e 6 do capítulo 4, e mesmo em relação a toda a carta de Tiago, neste capítulo 4, eu recomendo ouvir com atenção o reverendo Augusto Nicodemos em sua pregação intitulada Mundanismo, o inimigo das orações, aqui no YouTube, cujo link eu vou colocar na descrição deste vídeo. Avancemos, meus irmãos, agora aos versos 7 ao 10. Diz Tiago: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. E o verso 10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Bem, a partir do verso 7 até o 10 que acabamos de ler, Tiago elenca 11 ordens, 11 instruções e 3 promessas que os crentes devem se orientar. Então vamos ver aqui, rapidamente. Sujeitem-se a Deus, ordem, mas resistam ao diabo, ordem, e ele fugirá de vocês, promessa. Cheguem perto de Deus, ordem, e ele se chegará a vocês, promessa. Limpem as mãos, ordem, purifiquem o coração, ordem, reconheçam a sua miséria, ordem, lamentem, ordem, chorem, ordem, que o riso de vocês se transforme em pranto, ordem, que a alegria de vocês se transforme em tristeza, ordem, humilhe-se diante do Senhor, ordem, e Ele os exaltará, promessa. Analisando de forma expositiva cada citação, ainda que de forma breve, vejamos, sujeitem-se a Deus. Sujeitar-se a Deus e não ao mundo. Exatamente o objetivo das exortações de Tiago é fazer crer aos crentes das comunidades dispersas sobre a necessidade de se estreitar os laços espirituais com Deus e não acomodar-se com a mundanidade, os padrões do mundo. A propósito, o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12, 2. Aí, no caso, o apóstolo Paulo, que escreveu a sua carta romana após essa carta de Tiago, que é a primeira, né, dos escritos do Novo Testamento, segundo a ótica que eu estou trilhando, ele se adequa ao que Tiago falou, quando ele diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, ou seja, a mundanidade. Claro que ele está falando de mundo aqui, não é o mundo natureza, né? Mundo, né? O mar, as montanhas, né? Tudo aquilo que Deus fez, mas os padrões deste mundo significa, né, o comportamento desse mundo, a caoticidade desse mundo, o mundo impregnado de pecado, o mundo que desonra ao Senhor,
É esse mundo aqui. Então ele diz, não vivam, Paulo diz, conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É bem interessante isso, porque muitos de nós, muitas vezes, ficamos pensando, como eu gostaria de receber de Deus, né, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, porque somente Ele pode fazer isso. Mas aí nós não nos transformamos, ou seja, nós seguimos os padrões do mundo e queremos obter o melhor do Senhor. Então, assim, em linhas gerais, essa é a primeira parte dessa ordem: sujeitem-se a Deus. Precisamos nos sujeitar a Deus. Segundo ponto, mas resistam ao diabo. Está na mesma frase. Tiago aqui introduz a figura do diabo. Embora ele já tenha se referido, né, na sua carta, tenha se referido aos demônios, lá no capítulo 2, verso 19. Que nós já estudamos lá no início. Importa aqui lembrarmos o que escreveu depois, né, o apóstolo Paulo sobre os agentes do pecado, podemos assim dizer, a carne, o mundo e o diabo. Efésios 2, 1, 3. Quando Paulo aborda, né, do pecado para a salvação pela graça, diz o apóstolo Paulo, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso é como se vive, né, toda pessoa que ainda não foi convertida. Até 2009, 2007, 2008, quando 2009 a minha conversão, eu vivi exatamente assim, morto em transgressões e pecados. E todos vivem assim, até obterem a graça, né, do Senhor. Diz Paulo, nos quais você andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo. Olha aqui os padrões do mundo, a mundanidade. Esse é um ponto. Segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, que é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E entre eles também nós todos andamos no passado, como eu falei, segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, do corpo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza pecadora, filhos da ira, como também os demais. Tiago, no caso, ao citar o diabo, ele já orienta os crentes a resistir a ele. É incrível como as pessoas não resistem, né? Nós não resistimos muitas vezes àquilo que desagrada a Deus. Então, como resistir? Ele não diz expressamente, ele não diz resista desta forma, mas ele impõe uma promessa. Logo em seguida ele diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E ele fugirá de vocês. Como o diabo fugirá? O verso é autoexplicativo. Ele diz, sujeitando-se a Deus, mas resistindo ao diabo. Veja-se que a maneira de resistir ao diabo, fazendo-o fugir, é simplesmente sujeitar-se a Deus, o que implica em obedecer a Deus, o que muitas pessoas não querem. Preferem, né, a mediocridade de uma vida pecadora com um final completamente infeliz, quando do juízo final. Inclusive, né, obedecer a Deus, inclusive utilizando o crente. Como obedecendo a Deus? Utilizando os meios de graça que são ensinados e colocados à sua disposição, à nossa disposição. Como?
oração, jejum, leitura da palavra, estudo da palavra, comunhão com os irmãos, etc. A resistência ao diabo mediante a obediência a Deus implica na fuga do diabo. É a consequência natural. Vimos, por exemplo, que o diabo afastou-se de Jesus após as não exitosas tentações descritas em Mateus 4:11 e Lucas 4:13. Vamos à terceira ordem. Cheguem perto de Deus. Na verdade, para sujeitar-se a Deus, o crente precisa se achegar a Ele. E Ele cumpre a promessa de que chegará ao que tem fé. Muitas pessoas podem colocar a objeção de que ninguém consegue chegar a Deus. E muitas vezes, para argumentar, se utiliza da carta aos Romanos, verso 9 e 11 do capítulo 3, que diz: carta aos Romanos, escrita por Paulo, diz assim, verso 9, que se conclui, todos nós, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo quer dizer aqui que todo mundo, toda pessoa, todo ser humano está com a natureza pecadora, possui a natureza pecadora. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então ele quer dizer, muitas pessoas podem dizer, como vamos buscar a Deus se não há um que busque a Deus? Mas Tiago fala em buscar a Deus. Bem, importa compreender que Tiago dirige a sua carta para crentes e não para os que estão debaixo do pecado, embora todos tenham a natureza pecadora, mas essas pessoas já se arrependeram e já se converteram. Então, é uma palavra de incentivo para buscar a Deus àqueles que já conheceram a Deus, porque Deus já se manifestou pela graça e as pessoas em arrependimento confessaram Jesus como Senhor, se arrependendo e aí sim se converteram. Em síntese, isso é importante, somente busca a Deus voluntariamente. Esse voluntariamente aqui eu vou botar entre aspas, porque aí nós teríamos de fazer um aprofundamento sobre que ninguém vai a Deus por querer próprio. Mas isso aí, vamos ficar por aqui, Voluntariamente. Quem já foi atingido pela graça, olha aí. E receber o dom da fé por meio de Deus. E ele chegará a vocês, essa é a promessa. Agora estamos no outro ponto. Poder-se-ia dizer que a Epístola de Romanos também teve como alvo os crentes. E isso, ao contrário do que possa parecer, reforça o argumento de Tiago acerca da necessidade de os convertidos buscarem a Deus, porque os pecadores jamais o fariam por conta própria, a não ser pela graça, como eu falei, com o nascer de novo. Então aí vem o passo para a conversão. E ele chega a quem o busca. O quarto ponto é limpem as mãos, uma ordem, limpar a mão, obviamente, não se refere a uma lavagem física das mãos, mas uma exortação para o afastamento das ações que provêm dos pecados, como a prática do mal, buscando-se, enfim, atitudes que agradem a Deus. O limpar as mãos significa ações humanas que agradem a Deus. E agora a outra ordem é purifiquem o coração. Se o limpar a mão está atrelado às ações
O purificar o coração está adstrito a um coração liberto das impurezas, dos pensamentos e dos quereres que maculam o relacionamento com Deus, provocando a infidelidade à obediência no exercício da vida cristã. Tiago demonstra em várias partes da carta que o conhecer conhecer a palavra e não praticá-la, revela impureza no coração. É infidelidade. Limpar e purificar são termos do Antigo Testamento que denotam pureza ritual e ética, conforme comentários da Bíblia de Estudos NAA, página 22, 88. Mas aí tem mais uma ordem de Tiago, quando ele diz: reconheçam a sua miséria. É o reconhecimento da miséria espiritual, onde o homem, ao se humilhar, se vê completamente necessitado, dependente de Deus. Ele consegue agora enxergar, completamente necessitado da graça de Deus, para ter uma vida digna e alcançar a salvação. Uma vez que, pela consciência espiritual, ele não encontra nenhum mérito, nem força em si próprio. Ele compreende que sem Deus ele nada consegue. Porque, como nós vimos já no início aqui, quando a questão da oração, que é para esbanjar os prazeres, é para isso. Então, nesse sentido, no Novo Testamento, temos a lição de João 15:5, quando diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Essa é a necessidade de Deus, a necessidade, a dependência, total dependência do Senhor. Sigamos. Mais uma ordem: lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforma em pranto, que a alegria de vocês se transforma em tristeza. Aqui, nesse caso, Tiago exorta aos crentes, inclusive aqueles que pareciam despreocupados com o pecado, lá nas comunidades, dispersas, se mostravam alegres e sorridentes. Então ele exorta para que eles reconheçam o seu estado de miséria, passando a lamentar e a chorar diante da situação que estavam vivenciando e não conseguiam enxergar, porque eles estavam sendo vítimas do mundanismo. E aí Tiago encerra o verso 10, dizendo: humilhem-se diante do Senhor. Neste verso, ele sintetiza tudo o que ele já tinha ensinado, culminando em afirmar que somente a humilhação diante de Deus poderia promover a exaltação daqueles que estavam distanciados do Senhor e passaram a obedecê-lo após a humilhação. E aí a promessa final, ele conclui dizendo: humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então há uma necessidade aqui de humilhação. Aprendemos então que a graça vai somente para os humildes. Assim, a exaltação não é feita por homens, a exaltação das pessoas por si mesmas ou por outras pessoas. Seria mais ou menos como as pessoas amam os elogios, mas eles não servem para nada, porque partem de pessoas. Mas a humilhação perante Deus não. O prêmio é a exaltação. Essas pessoas que confiam em si próprias ou na exaltação de outras, essas não são humildes e não receberão a exaltação de Deus. É o que nos ensina Tiago. A humilhação há de ser feita perante o Senhor, diante do Senhor.
Leamos agora os versos 11 e 12, encerrando o capítulo 4 e o estudo que estamos empreendendo nesta oportunidade. Não julguem os outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? E aqui nós vamos analisar esse último verso dessa parte aqui do capítulo 4. Como vimos na introdução sobre a carta de Tiago, ela é composta de idas e vindas de temas específicos. Mais uma vez, Tiago volta a falar sobre a língua. Lembrando que no capítulo anterior nós falamos sobre o dominar a língua, o quanto é perigosa a língua. Como já fizera Tiago no capítulo 1, verso 26 e capítulo 3, versos 1 a 6. Ainda que agora ele não cite a língua expressamente, ele fala sobre o ato de falar. Tiago começa de forma incisiva: irmãos, não falem mal uns dos outros. E ele vai mais além, diz que aquele que fala mal do irmão e julga o seu irmão, ele fala mal da lei e julga a lei. Veja aqui que Tiago acrescentou o julgamento feito, por um irmão em relação a outro. Normalmente, quando se fala em julgar o outro, se parte de uma ideia de que a pessoa que julga é pura, é reta, desprovida do mal, e aquele que é julgado é o pecador, é o contraventor. Porém, na realidade, não é assim. E Tiago chama a atenção para os irmãos que caluniam os outros. E ele não está aqui falando que ninguém tem pecado. Não está entrando nessa questão. Mas ele está dizendo que o irmão não pode falar mal, caluniar o outro. Percebam que após falar em humilhação e graça, nós vimos no verso 10, ele retorna agora ao enfoque da maledicência, ao lembrar mais uma vez acerca do perigo da língua, demonstrando a sua preocupação com o agir dos irmãos daquelas comunidades dos judeus cristãos dispersos que vivem a caluniar outros irmãos. Mais uma vez, nos valendo aqui da Bíblia de Estudos NAA, na página 2289, é esclarecedora em seus comentários, assim: falar mal dos outros é o resultado de orgulho arrogante, capítulo 3, verso 5, inveja, versos 14 e 16, desejos egoístas, capítulo 4, verso 13, e soberba, verso 6, contra os quais Tiago adverte. Isso aí é o falar mal dos outros. Com efeito, digo eu agora, Tiago exorta os irmãos a evitarem o julgamento inadequado. Por isso que Tiago também, no decorrer da sua carta, fala sobre a questão de não falar sem pensar, de forma impensada. Então ele diz aqui: evite-se o julgamento inadequado em relação a outros em face da conduta destes. Irmãos pecadores julgando outros irmãos pecadores. Isso porque esse julgamento está apoiado no orgulho arrogante, na inveja, nos desejos egoístas e na soberba. São modos de caluniar os outros irmãos.
E Tiago provavelmente está exortando os irmãos dispersos com base no que ele próprio ensina no capítulo 2, no verso 8. Então aí a gente volta para o capítulo 2, verso 8 e verifica o que Tiago já escreveu. Veja bem, diz Tiago: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. No caso, Tiago está citando a lei, Levítico 19, 28. Assim, meus irmãos, o falar mal ou julgar o irmão tem tudo a ver com a causa das guerras e brigas entre eles, conforme exortou Tiago no verso 1 do capítulo 4 deste capítulo. Pois o agir dos julgadores, sem qualquer temperança, provoca a situação de guerra entre os irmãos que tanto o autor da carta combate, ou pretende combater. E nesses casos pode-se afirmar que estes que falam mal estão abraçados com a mundanidade, desprezando a graça de Deus, deixando de praticar a palavra ensinada, que é uma das tônicas dos ensinamentos nucleares da Epístola de Tiago. Todo o ensinamento de Tiago, claro, tinha por base o Antigo Testamento, pois ainda não existia o Novo Testamento. Apenas para lembrar o que os irmãos já sabem. Todavia, com relação a essa questão do julgamento, podemos destacar no Novo Testamento e com perfeita adequação ao que ensinou Tiago. Fazer citações agora de umas passagens do Novo Testamento para justificar isso que Tiago já havia ensinado. Primeiramente, a carta aos Romanos 2, 1 a 3, falando sobre o justo juízo de Deus. Diz o apóstolo Paulo: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Agora o Evangelho Mateus 7, 1 a 5. O hábito de julgar os outros. Não julguem para que não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que se vê na lição de Jesus é que as pessoas elas não estão impedidas de exortarem, os irmãos a não caminharem no caminho errado, no caminho do mal. O julgamento é nessa base. Não se trata de questão de salvação, porque ninguém pode fazer isso. Ninguém tem o poder, nem mesmo a pessoa em relação a si própria. Então, é nesse sentido que há essa explicação. Agora, o que Tiago está falando é que pessoas pecadoras passam a caluniar os outros como se elas estivessem livres da mundanidade, quando não estão. E elas estão fazendo as mesmas coisas que os outros irmãos. E finalmente, 1 Coríntios 4, 5 diz: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas,
mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Assim, a Bíblia não impede, repito aqui, que os irmãos exortem outros que andam contra os preceitos divinos a perfilharem suas condutas de acordo com a palavra ensinada por Deus. As pessoas utilizam essa frase, não julgueis os outros para não serem julgados, como se fosse um salvo-conduto para não receber as exortações e permanecerem conscientemente e voluntariamente atropelando, aquilo que o Senhor concedeu de bom para todos, ou seja, não obedecendo aos preceitos ensinados por Deus. Então, o que não deve é distorcer a realidade e caluniar os irmãos movidos pelo orgulho, pela soberba, pela inveja, pelo hedonismo, etc. e tal, pela mundanidade. Quando Tiago conclui que somente existe um único julgador e juiz, que é a parte final, estamos encerrando, o que pode salvar e fazer perecer, ele está se referindo ao julgamento futuro, o ajuste de contas final. Com efeito, aqui há o reconhecimento de que Deus é o único e mais ninguém, investido de autoridade para julgar e determinar a salvação ou a condenação. A propósito, Jesus, na parábola contada conforme Mateus 13, 24, 30, enfatiza que somente no juízo final será possível a separação entre o joio e o trigo, e esse julgamento não parte de homens, mas de Deus, que separará o bem do mal em definitivo. Conclusão. Em síntese, vimos que Tiago nos ensina a origem das contendas entre os irmãos, e que elas provêm do mundanismo, da amizade com o mundo caído. Tudo que causa prazer e não agrada a Deus, porque vem do mundo, da carnalidade e do diabo. E aprendemos que somente por meio da graça de Deus e da humilhação, consistente em atos de sujeição a Deus, resistência ao diabo, nos é possível obter a exaltação consistente em sua promessa, de que o julgamento final cabe exclusivamente a Deus. Aplicação final, Exorto a todos, primeiramente a mim mesmo, leiam e entendam a carta de Tiago com todas as suas orientações, como se tivesse sido escrita nos dias atuais. A Igreja de Cristo daqueles tempos já apresentava as mesmas mazelas dos dias presentes. Não fiquemos, pois, equidistantes das instruções da epístola, de toda a palavra, como se não tratasse de nós, como se fosse algo abstrato, surreal. Precisamos, igualmente aos cristãos do tempo de Tiago, da graça de Jesus e de nos humilharmos diante do Senhor para obtermos a sua exaltação, conforme mesmo a sua promessa. Bem, irmãos, no próximo encontro, se Deus quiser, encerraremos o capítulo 4 da carta de Tiago, que ainda falta uma parte, os versos 13 a 17. E iniciaremos a análise do capítulo 5º e último capítulo, os versículos 1 a 11. Toda honra, glória e louvor a Deus. Amém.